Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Veio Jesus, estando as portas fechadas, e pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. Caros católicos, 3 vezes no Evangelho de hoje, Nosso Senhor deseja a paz aos discípulos. É bem sabido que os judeus se saudavam desejando a paz uns aos outros. Todavia, o desejo de paz de Nosso Senhor não se reduz aqui a uma mera saudação de formalidade. As palavras de Jesus são um desejo de verdadeira paz que só é possível porque Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia após a sua paixão e morte na cruz. Nosso Senhor é o príncipe da paz. Entre as profecias do Antigo Testamento sobre o Salvador, sobre o Messias, um dos nomes dados pelo profeta Isaías a Nosso Senhor é justamente o de príncipe da paz. E o profeta continua dizendo: seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Zacarias, pai de São João Batista, diz no canto do Benedictus que Nosso Senhor há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e que Ele há de dirigir os nossos passos no caminho da paz. Assim que Nosso Senhor nasce, os anjos entoam as seguintes palavras: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E São Paulo diz que Cristo veio para anunciar a paz aos que estavam longe e a paz também àqueles que estavam perto, ou seja, aos pagãos e aos judeus. O mesmo apóstolo diz que Cristo é a nossa paz. Ainda São Paulo nos diz que Cristo estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus, ao preço do próprio sangue na cruz. E durante a sua vida pública, Nosso Senhor também nos fala da paz, inúmeras vezes. Ele envia os apóstolos dizendo que ao entrar em uma casa devem desejar a ela a paz. A mulher curada do fluxo de sangue, Nosso Senhor diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Ao contemplar Jerusalém e a sua incredulidade, Cristo lamenta, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Aos discípulos, na última ceia, o Salvador diz: falo-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. E temos ainda os 3 desejos de paz que o Santo Evangelho de hoje menciona. Não há dúvida, caros católicos, Nosso Senhor é o príncipe da paz. Todavia, Jesus Cristo diz também: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Ou ainda, conforme São Lucas, Nosso Senhor pergunta: julgais que vim trazer paz à terra? Não, mas a separação. Haveria então contradição nas palavras de Nosso Senhor? Ele veio trazer a paz ou a espada e a separação? É claro que não pode haver contradição nas palavras de Nosso Senhor, sendo Ele a própria verdade, sendo Ele Deus. O próprio Cristo nos explica quando na última ceia diz aos discípulos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, caros católicos, Nosso Senhor veio trazer a paz ao mundo, mas essa paz não é a paz como o mundo a entende. Qual é então a paz de Cristo? A paz que nos trouxe Cristo é, antes de tudo, a paz com Deus. Com sua paixão e morte de cruz, pela nossa redenção, operada com o seu sangue, Nosso Senhor nos traz a reconciliação com Deus, com a Santíssima Trindade. Com seu sacrifício na cruz, Cristo restabelece entre Deus e os homens a paz. Deus é aplacado pela
caridade infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua justiça é plenamente satisfeita e abundantemente satisfeita pelos sofrimentos de Cristo, suportados com tamanha caridade. O homem-Deus estabelece na terra a paz. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam viver em união com Ele, pela fé, acreditando e aderindo incondicionalmente aos seus ensinamentos. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam viver em união com Ele, pela caridade, praticando os seus mandamentos. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam viver em união com Ele, pela fidelidade à Igreja e à sua doutrina perene. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam viver em união com Ele, pela frequência aos sacramentos da confissão e da Eucaristia. Ele estabelece a paz para aqueles que desejam se arrepender dos seus pecados e que desejam se voltar para Deus. Todas essas coisas que mencionamos nos ordenam a Deus. E a estabilidade, a tranquilidade nessa ordenação a Deus é justamente a paz. A verdadeira paz está fundada em Cristo. Nosso Senhor não veio trazer a paz do mundo, nem a paz do mundo. Ele veio trazer a paz entre Deus e os homens. E veio trazer a paz pela graça. Ele insiste, sobretudo depois da sua ressurreição, em transmitir a paz aos seus discípulos, mostrando que a plenitude dessa paz será alcançada somente com a vida eterna. Além da paz entre Deus e os homens, a paz de Cristo é também uma paz do homem consigo mesmo. Aquele que adere aos ensinamentos de Cristo e pratica seus mandamentos, estabelece a devida ordem em sua vida. E essa ordem estável é a paz. Aquele que vive em estado de graça, ordena e submete a inteligência e a vontade a Deus. Aquele que vive em estado de graça, ordena os sentimentos, as paixões, e ordena tudo isso à inteligência e à vontade. Aquele que vive em estado de graça, ordena os bens materiais para o bem da sua alma. Cristo, pelos seus méritos, nos dá a graça de ter uma vida ordenada a Deus. Além da paz entre Deus e os homens, além da paz do homem consigo mesmo, nosso Senhor traz também a paz entre os homens. Essa paz, no entanto, só será verdadeira quando for fundada na fé e na caridade, isto é, na adesão, mais uma vez, aos ensinamentos de Cristo e na prática da sua lei. Nunca se falou tanto em paz e nunca se viu tanta desordem, porque se busca uma paz sem o príncipe da paz, que é Cristo. A verdadeira paz entre os homens existe quando eles cooperam mutuamente para ordenar a sociedade, para ordenar uns aos outros a Cristo. Muitos acham que a paz de Cristo é simplesmente unir as pessoas, um viver junto, evitando problemas, aceitando tudo que o outro faz, mesmo os pecados. Muitos acham que a paz de Cristo é achar, considerar que todas as religiões são boas. Muitos acham que a paz de Cristo é evitar todo conflito. Muitos acham que a paz de Cristo é a união entre as pessoas a qualquer custo. Essa é a paz do mundo, uma falsa paz. Não é a paz de Cristo. A paz de Cristo, baseada na fé e nos mandamentos, termina gerando, como Ele mesmo disse, a separação. Porque nem todos desejam a verdadeira paz, mas se contentam com uma paz aparente e superficial. Se contentam com a paz no pecado. A paz de Cristo, nesse mundo que se opõe a Ele, é também uma espada de combate. A paz não é, portanto, a mera ausência de conflitos, não é o politicamente correto, não é o simples bom mocismo. A paz não é a indiferença diante dos acontecimentos de nossa vida. Muita gente associa a paz hoje a um estado em que a alma já não deseja nada, ou em que a alma não se preocupa com nada, ou em que a alma procura evitar todo o sofrimento. Essa paz é própria de religiões esotéricas ou
orientais. É uma paz pagã, ilusória, uma paz contrária à natureza e que causa enormes sofrimentos. É uma paz que destrói a nossa alma, feita justamente para amar o bem e sofrer pelo bem. A paz do catolicismo é amar a Deus, o bem, a verdade e sofrer por Deus, pelo bem, pela verdade. A paz de Cristo é uma paz heróica. A paz é a tranquilidade, a estabilidade na ordem a Deus. Portanto, a verdadeira paz entre os homens, na medida em que ela pode existir aqui nesse mundo, só pode ser uma paz fundada na fé e na caridade. A paz entre os povos e as nações só será verdadeiramente uma paz quando elas, as nações e os povos, se submeterem a Cristo, Príncipe da paz. Para alcançar então a paz nesses três níveis, com Deus, consigo mesmo, com o próximo, é necessário combater. Conforme o antigo ditado latino, si vis pacem, para bellum. Se quer a paz, prepara a guerra. Para alcançar a paz da graça, será preciso separar-se do demônio, do pecado, do mundo. Para alcançar a paz, será preciso separar-se e combater as nossas paixões desordenadas. Para alcançar a paz, será preciso, com frequência, desagradar as pessoas, pois é preciso agradar a Deus antes que aos homens. Cristo ressuscitado passou antes pela cruz. Nesse mundo, a paz vai acompanhada da cruz, do combate, da separação do pecado, do mundo, do demônio. A paz de Cristo é a vida da graça, a vida de união com a Santíssima Trindade. Na Santa Missa, o Padre saúda inúmeras vezes os fiéis com a saudação Dominus Vobiscum. O Senhor esteja convosco. O Bispo, nas missas festivas, ao se dirigir aos fiéis, pela primeira vez, diz Pax Vobis. A paz esteja convosco. As duas saudações, Dominus Vobiscum et Pax Vobis, têm o mesmo significado dessa saudação, hoje repetida 3 vezes por Nosso Senhor do Evangelho. Essas saudações, Dominus Vobiscum, Pax Vobis, significa o desejo de que os fiéis estejam na graça de Deus, que Ele ordenem as suas vidas a Deus, pois essa é a verdadeira paz. E os fiéis desejam a mesma coisa para o sacerdote, e com o teu espírito, que a tua alma, Padre, também esteja na graça do Senhor. Contemplemos então ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado e aceitemos a paz que Ele nos dá. Sejamos fiéis às graças e às batidas de Nosso Senhor na porta do nosso coração. Aceitemos então essa paz que Nosso Senhor nos oferece. Paz que começa nesse mundo acompanhada das cruzes, mas que será plena no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.